Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o webinar Logística Plus, mostrando assuntos relacionados a negócios, comércio exterior e a pandemia de coronavírus no Brasil. Diversas cidades brasileiras se programam para a reabertura parcial da economia, o que também inclui, em alguns casos, a liberação para o retorno gradativo ao ambiente corporativo. Para falar sobre cuidados necessários para que a volta do escritório seja feita com segurança, e eu converso hoje com o Daniel Oliveira, especialista em arquitetura de interiores. Daniel, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, o prazer é meu. Daniel, eu já vou começar com uma pergunta complexa, mas é o que todo mundo precisa saber. Como será a volta dos funcionários para o escritório e quais são as regras principais para garantir a segurança de todos, já que ainda não temos uma vacina para o Covid-19 e a pandemia, infelizmente, é a nossa realidade, né? Exatamente. É um pouquinho complexo mesmo, porque são muitas informações e essas informações ainda não são nada concretas, né? Então, são informações que a gente recebe no dia a dia e tenta captar da melhor forma, né? Eu vou começar, então, primeiramente pela retomada, né? Basicamente, no dia 1º, o governo de São Paulo anunciou a prorrogação da quarentena, né? Até o dia 15 deste mês, e também anunciou o plano de flexibilização, onde as categorias precisarão apresentar um plano, né? Um protocolo. E isso é basicamente baseado, o foco dele é a higiene e o distanciamento, tá? Então, inclusive, foi a falta deste protocolo das categorias que levou a essa prorrogação. A prefeitura, ela não tinha, como são vários segmentos, setores, ela não tinha, como ela mesma fazer, impor isso às empresas, ao comércio, né? Então, ela propôs que as entidades, que as categorias desenvolvesse esses protocolos, né? Inclusive que começou a receber agora no dia 1º todos esses protocolos. Mas isso não garante por completo essa segurança, né? Então, quando você fala segurança, eu diria que a palavra certa seria cuidado, tá? Porque, como eu te falei de início, isso daí está muito complexo, isso daí ainda é muito novo para a gente, então a gente classifica que a gente precisa ter ações de cuidados com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores. Por exemplo, então, quando a gente fala no sentido de higiene, o que a gente quer dizer com isso, né? A gente não pode só ficar no álcool gel, todo mundo com seus potinhos, porque o que eu percebo no dia a dia? Esses frascos, eles estão sendo manuseados por todos, entendeu? Então, assim, precisa, sim, estudar melhor como adotar esse mecanismo do álcool, a base de ser individual, por exemplo, mas individual no sentido que, como a gente já fez, não sei se, acho que na tua casa deve ter aquele dispenser de detergente bacana. Uhum. Então, isso é porque ele não tem um contato, só vai ficar naquela mesa, por exemplo. E além disso, a higiene não está só nesse fato da gente estar toda hora lavando as mãos e estar se cuidando, né? É o ambiente em si que a gente está agora, a gente precisa cuidar. Então, a gente tem uma superfície que vai de pisos, mesas, as pias. Por exemplo, a gente tem que pensar que antigamente a gente gostava de inserir acabamentos aconchegantes, né? Como a madeira, por exemplo. Então, o que acontece? A gente nunca pensou que a madeira seria tão limpa, né? Tipo, todos os dias com produtos tão pesados de limpeza, né? Que são nesse sentido, assim, de álcool, de cloro. Então, a gente precisa estudar isso, esses contatos com maçanetas, com superfícies. Por exemplo, uma coisa bacana que a gente está estudando, que a gente instrui, aqueles rolos de papel grandes. Então, quando você começar a trabalhar, você forra a sua mesa, coloca o seu laptop, terminou, descarta no lugar seguro. Então, são bastante coisas, assim, ações pequenas do dia a dia que a gente vai precisar avaliar e observar, né? Precisamos também, hoje, diversas opções nós temos. Então, assim, nós precisamos focar
no sentido de quais as informações nós temos que precisa ser inserida nessa empresa, nesse cotidiano. Assim. Uhum. E para o distanciamento, a gente observa o tráfego, né, que é a circulação das pessoas. Então, demarcar zonas seguras que não invadam o espaço de uma recepcionista, por exemplo. Espaçamento das mesas, elas não serem tão coladas ou vários móveis no mesmo lugar. A disposição das cadeiras de forma diagonal, né, levando em consideração a tarefa do funcionário, a tarefa do colaborador. Por exemplo, tu pode usar aqueles espaços de conferências, né? A gente faz muito em escritórios, aquelas salinhas, que nem aquelas salinhas de telefone, sabe, as pequenininhas. Então, você pode usar ele e deixar ele isolado lá, se ele fala muito, se ele tem muito trabalho com atendimento, então tu pode deixar ele ali, até mesmo salas de reunião, pode aproveitar para colocar, porque hoje a reunião vai ser praticamente isso como a gente faz hoje, né? Tudo online, né? E também pela razão que a gente deve pensar em qual que é o papel desse funcionário, porque a gente também lê é bem engraçado engraçado não, uma pesquisa que a gente verificou é que em 1 minuto de conversa você pode expelir cerca de 1000 gotículas. Então, tu imagina aquela pessoa falando ali com o cliente toda hora, ela, querendo ou não, ela está protegida, mas ela já começa uma insegurança daquele colega que está um pouco distante dela, mas ele sabe dessa informação, entendeu? Então, isso também precisa ser estudado, né? A limitação dos espaços de convivência, né? Onde antes a gente transformava esses espaços em happenings, agora temos que fazer ao contrário, não existe mais, né? Então, a gente tem que achar outras soluções para os espaços dessas que a gente chama de happenings, né? Enfim, eu poderia ficar aqui falando o dia todo dessas mudanças aí que a gente tem. Ô Daniel, e para as pequenas e médias empresas, quando o espaço físico é pequeno, é restrito, qual é a melhor maneira de organizar o escritório? Então, na verdade, assim, o tamanho não vai ser a diferença do processo, vai ficar tudo igual, porque eles têm espaços menores e têm funcionários menores. Então, a parte do processo de higiene e distanciamento segue igual. O que eu sugiro, por exemplo, é o condomínio, a administradora, as empresas se reunirem, né, no caso, propor ações coletivas, né? Por exemplo, algumas coisas mais em função à automação. Então, a temperatura corporal, os álcool em gel em display, abertura de portas automática, nesse sentido, porque internamente vai funcionar igual. O foco vai ser sempre em higiene e proteção nesse sentido, mas acredito que nesse sentido, essas coisas mais caras, assim, que precise, eu acho que seria interessante as empresas se unirem e falar com a administradora. E você acha que os custos para essa adaptação são altos? Não, muito pelo contrário, porque muito delas são ações, né? Então, uma consultoria bem feita, ela pode mostrar os caminhos para justamente isso não onerar. Então, inclusive, a gente está chamando isso de economia baseada em baixo contato. Isso é a denominação de hoje, dessa parte da economia. Mas não, muito pelo contrário, a gente precisa iniciar por ações. E ações é justamente isso, é estudar e saber exatamente o que vai ser adotado ou não na empresa, né? Porque ela precisa ter passar essas informações para todo mundo, né? Tanto para os funcionários, para os clientes, até propriamente dito para o governo, né? Para a fiscalização. E na sua opinião, as empresas vão mudar em definitivo esses espaços de trabalho? Vale a pena ter novas recomendações como boas práticas? Entendi. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que a gente vai ter mudanças em definitivo, isso aí com certeza. Inclusive, eu li recentemente na Infomoney que 80% das empresas aqui em São Paulo diminuirão seus espaços, tá? Isso é pelo crescimento do trabalho do home office, né? Que está dando certo e isso possibilita a empresa baixar o custo operacional, né?
Então, temos aí desde luz, até aluguel de sala que pode ser devolvida, né? Então, com certeza, isso só vem para agregar. E como é que você acha que vai ser o escritório do futuro? Eu acredito... É uma coisa estranha, né, a gente falar, né, porque a gente criou toda uma estratégia, né, para esse ano, né, que a gente teve que mudar tudo, né, então, assim, foi bem complexo, né, eu ainda acredito no espaço aberto, tá, no ambiente coletivo, certamente isso não vai deixar de existir, não há como ter 100% de home, né? Porque a gente tem diferentes perfis na empresa, né? Você não contratou o cara como regime de home, né? Então, o que acontecia? Antes, a gente tinha a meta de horário, seriam as 8 horas, sei lá, 6 horas. E hoje não, né? Hoje é produtividade. E isso está acarretando muito estresse, né? Os funcionários estão um pouco deprimidos por essa ausência daquele contato do colega de trabalho, né? E isso é um ponto muito importante a ser visto, porque justamente se baseiam no sucesso do home por conta da produtividade e não estão percebendo esse tipo de coisa. Então, precisa sim ser adotado esses mecanismos de segurança, né? Para quanto mais porque para mostrar que a empresa está engajada e preocupada com seus colaboradores e a sociedade em geral, né? E mais do que nunca a gente fazer a nossa parte, né? Legal. Daniel, muito obrigada. Foi muito legal. Esse foi o webinar Logística Plus, com a presença do Daniel Oliveira, prestando um serviço super importante aqui, que é o de mostrar como fazer a volta do escritório correr de forma segura. Muito, muito, muito obrigada pela ajuda, Daniel. Acho que isso pode ajudar muitas empresas de pequeno, médio, porte principalmente, a saber como agir, né? Tá todo mundo tão perdido, né? De qual é a melhor maneira de voltar para o escritório, de como a gente vai fazer com que as pessoas fiquem seguras, né, no ambiente. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço aí por contribuir. A Pluscargo está nas redes sociais e quer contribuir com informações para você passar por esse período de mudanças constantes que estamos vivendo. Siga nosso canal no YouTube. Todas as segundas-feiras temos um novo vídeo no ar. Muito obrigada a todos pela audiência. Até a próxima. Obrigada.